Olá, meus amigos, meus irmãos, nesta manhã, com muito prazer que vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui para nós estudarmos a Palavra de Deus nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje, nesta semana, nós estamos estudando sobre o dom ministerial de mestre e doutor. As lições desse trimestre têm muito enriquecido a nossa vida. E eu gostaria de te pedir para continuar conosco até o final, correto? Não saia, e eu tenho certeza que esta palavra vai trazer uma benesse extraordinária para a sua vida. Lembrando que a palavra de Deus é um bem espiritual que faz muito bem a nossa alma, a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida física. E com certeza, se você ater a esses detalhes, você será sem dúvida alguma ricamente abençoado. Quero te lembrar, estamos falando aqui do interior do templo da Igreja Assembleia de Deus, Baixo Guandu, e gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva e ative aí o sininho, se inscreva para que você possa estar recebendo, estar participando, estar recebendo as próximas notificações dos nossos próximos eventos. Amém? Quero te convidar à leitura da Palavra de Deus hoje, onde vamos meditar por alguns instantes no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1, Romanos 12, versos 6 e 7, e Tiago 3, verso 1. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Atos 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos o mais duro juízo. Vamos tomar como texto áureo Romanos 12, versos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Na verdade prática, nós temos os vocacionados por Deus para o ministério do ensino, são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Nesse ponto, já levemos em consideração a importância desse dom concedido à igreja, que objetiva edificar, objetiva proporcionar crescimento para a igreja, fazer com que ela se torne a cada dia mais sólida e forte, exatamente para que venha a alcançar a proposta de Deus, porque Deus tem uma proposta para nós, e para que possamos alcançar a proposta dele, ele dispõe para nós bênçãos, e dentre tantas bênçãos que Deus dispõe para nós, está esse dom ministerial de doutor e mestre, que
que tem a ver com o ensino da palavra de Deus. A introdução diz o seguinte: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Culturas, teologias, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem desempenha. Veja bem, o texto nos fala desse dom ministerial que foi concedido por Deus para o crescimento da sua obra. Para enfatizar, para deixar claro essa correlação, passamos a analisar o próprio Jesus, o próprio Salvador, o mestre por excelência. O Senhor Jesus, quando ele inicia o seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, em cumprimento à lei que determina que o sacerdote ele tenha que ter a idade mínima de 30 anos, o sacerdote não poderia exercer o ministério se ele tivesse menos de 30 anos. Então o Senhor, com a idade de 30 anos, ele começa o seu ministério sacerdotal. E, na prática desse ministério, no exercício dessa função, nós sabemos que Jesus, Yeshua, traduzido em nossas escrituras como Jesus, ele andou por toda a Galileia, ensinando a palavra de Deus. Ele andou pelas ruas, por aldeias, povoados, casas. Todas as pessoas que tinham oportunidade de ouvi-lo, ele ensinava a palavra de Deus de uma forma magistral, de uma forma tremenda, para que venhamos assim entender a mensagem do Senhor. Aquelas pessoas que tiveram oportunidade, aquelas pessoas que tiveram a felicidade de cruzar o seu caminho e ouvir a sua palavra, elas jamais foram a mesma a partir de então. A vida delas, alguma coisa aconteceu. Aquelas pessoas que cruzaram o caminho do Senhor, alguma coisa aconteceu na vida delas. O Senhor era aquele mestre que ensinava a palavra com autoridade, por exemplo. A mensagem que ele ministrava era diferente da mensagem dos fariseus. O povo de Israel estava acostumado com aquela ministração fria, aquela ministração que estava na letra morta, que não produzia efeitos. É mesmo daquela palavra que era proferida por lábios que não condizia com aquilo que estava no coração. Ao passo que Jesus, a palavra que ele ministrava, era ministrada com poder, com autoridade. O que significa isso? Quem o acompanhou, quem teve a oportunidade de ouvi-lo, ora, foi abençoado com algum milagre, ora, teve a oportunidade de testemunhar ele operando algum milagre extraordinário. Como nós sabemos muito bem, que as Escrituras afirmam que se fosse possível registrar todos os milagres que Jesus operou, nem os livros desse mundo caberiam. Uma forma de enfatizar tantos sinais que ele registrou durante o seu ministério. Isso para enfatizar
que a forma com que ele ensinava era com autoridade, era uma palavra comprometida por Deus, e por ser alguém como o Senhor, em obediência à palavra de Deus, Deus confirmava, o Pai confirmava a obra que ele fazia. Na expressão do Senhor, na forma como se dirigia às pessoas, era como se a verdade emanava dele, vinha do seu interior, da sua alma, como a luz do sol. Poderíamos comparar com o sol, quando o dia amanhece, o sol surge no horizonte, iluminando aqueles que habitam na região da sombra da morte. Assim, a palavra de Deus emanava de Jesus em verdade. Então, olhem bem, que esse mestre, a forma, uma coisa que ele deixou como exemplo, esse mestre, a forma como ele ministrava a palavra, era o alicerce da palavra, era o amor. Ele amava as pessoas, ele se dirigia às pessoas, querendo o bem delas, buscando o bem daqueles que entravam em contato com ele. É interessante nós aqui destacarmos que a forma como ele ministrava não tinha outra saída. Aqueles que tinham oportunidade de ouvi-lo, só poderia acontecer duas coisas. Ou a pessoa ficaria com raiva dele, porque é verdade, nós conhecemos a verdade, muitas das vezes ela dói, as pessoas, elas querem ouvir alguma coisa, mas elas não querem ouvir aquilo que elas precisam de ouvir. Essa é a grande diferença. Às vezes as pessoas querem ouvir uma palavra, aquela palavra que vem fazer cosquinha em seu ouvido, mas a palavra que vai curá-la, a palavra que vai transformá-la, a palavra que vai alterar a vida dela para melhor, muitas das vezes essa palavra ela é impactante, e ela às vezes não é bem-vinda, a pessoa não recebe ela com alegria, com gratidão. Isso aconteceu nos dias dele. Quantas pessoas que foram impactadas com a palavra e passaram a odiá-lo a partir daí. Só que ao passo que outras receberam a palavra e passaram a amá-lo. Correto? Olha a diferença. Enquanto um odiava, outros o amavam. De tal maneira que o discurso, o ensino desse mestre Galileu conseguia duas coisas. Ele conseguia incomodar a consciência dos prevaricantes, na medida em que consolava o coração dos aflitos. Essa é a forma, é a dinâmica do ministério dele. Acerca desse mestre, existiu entre os judeus um doutor da lei, um mestre, conhecido como Nicodemos. Está registrado no livro do Evangelho de João, no capítulo 3, e nós vemos que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Não sabemos se Nicodemos foi de noite porque, de alguma forma, ele estava querendo evitar que os seus colegas de ministério o vissem numa reunião com o Senhor, ou se a sua tarefa cotidiana não lhe permitiu ir em outro horário. A verdade é que as Escrituras afirmam que ele foi ter de noite com Jesus. E na conversa que ele tem com o Divino Mestre, ele chega à conclusão que ninguém poderia fazer os sinais, a autoridade que se manifestava em Jesus, não poderia acontecer na vida de um ser humano que não tivesse vindo da parte de Deus. Ou seja, para Nicodemos, que era profundo conhecedor da lei, estudado nas melhores escolas de Israel, era um doutor da lei, mestre em Israel, e com seu profundo conhecimento das Escrituras, ele chega a essa conclusão.
que para que alguém fizesse os sinais que se operavam através de Jesus, a autoridade que emanava nas suas palavras, não poderia acontecer em outra pessoa se não fosse em alguém que tivesse vindo da parte de Deus. E nessa pergunta, nesse diálogo, lhe é dada a oportunidade de ter conhecimento da forma como entraremos no reino do céu, como poderemos ser salvos, quando o Senhor lhe fala que é necessário nascer de novo. E Nicodemos então pergunta como aconteceria esse processo, se era o caso do homem voltar ao ventre para nascer novamente. E o Senhor então lhe fala que era necessário nascer da água e nascer do Espírito. Então vejam bem que ali nós vemos através de Nicodemos, ele reconhecer as verdades, reconhecer a autoridade, reconhecer a importância daquele homem para os homens. E esse Jesus de que vos falo nessa manhã, esse Jesus, lá em Israel, pelo seu conhecimento, pelo domínio que ele tinha das Escrituras, e pelo fato que ele era mestre também, porque, afinal de contas, o que vai endossar o mestrado dele é os seus discípulos, porque não pode ter um mestre sem discípulos, correto? Se tem discípulos, tem um mestre, e se tem mestre, tem discípulos. Então ele era mestre, ele tinha alguém que o seguia, ele tinha alguém que o via dessa forma, e ele era versado na lei, porque muitas das vezes foi encontrado entre os doutores da lei, questionando, e eles se maravilhavam da sabedoria que ele tinha. Porém, considerando a forma, a cultura de Israel na época, as pessoas que ocupavam essa posição eram considerados por eles, eram pessoas eram pessoas de uma classe social alta em relação aos demais. E ele, ocupando essa posição, na noite da ceia, as Escrituras diz que ele tira a roupa e cinge a túnica, e cinge numa toalha, deita a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Essa atitude de Jesus provoca uma perplexidade naqueles que contemplavam, naqueles que viam aquela cena. Inclusive, essa reação é notada em Pedro, quando o Senhor começa a lavar os pés dos discípulos, ele não concordando com o que estava acontecendo, diz: meus pés, de maneira alguma, permitirei que faça. Quando o Senhor lhe diz: se não permitires que eu lave os teus pés, não terás parte comigo. E então Pedro disse: não só os pés, como também o corpo inteiro. E o Senhor lhe fala: vós já estáis limpos, em virtude da palavra que eu vos tenho dito. A verdade é que ele, como mestre, ele se curva diante dos homens. Ele dá um exemplo de humildade, diferente de muitos, inclusive da sua época. Aquelas pessoas que, quando são empossadas no poder, elas passam a olhar por cima, elas se sentem superiores às outras. É como se as outras pessoas fossem diferentes delas. E só que Jesus, ele dá esse exemplo e fala que se ele, como mestre, que eles reconheciam ele como mestre, na verdade ele era mestre, como mestre e Senhor,
ele agia dessa forma, os seus discípulos também deveriam fazer da mesma maneira. Também deveriam comportar-se daquela forma. Assim como eu fiz, façais vós também. Essa era uma forma de, se alguém fizesse desse jeito, agisse com humildade, ela estaria anunciando que ela era uma discípula do Senhor, essa pessoa. Então vejam bem que esse mestre, no seu ministério, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Observemos a importância deste ensino, aquilo que ele aplicou àqueles que o seguiam. Na expressão, estais limpos em virtude das palavras que vos tenho ensinado. Esta palavra que ele os instruiu, que ele os ensinava, o Evangelho, no cumprimento da ordem de Deus, ele ordena a esses discípulos que eles continuassem fazendo a obra. E isso nós chamamos de a grande comissão. Está lá registrado no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 19, no verso 20. Nós vemos o seguinte, no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele também passa por esse caminho, quando ele diz que aquele que cresce na sua palavra seria salvo, e aquele que não cresce já estava condenado. Então notem bem que a grande comissão é uma ordem no sentido de que os discípulos venham e andem por todas as nações, pregando o Evangelho e batizando aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma em que esse dom ministerial de mestre e doutor ocorreu no primeiro século, no início da igreja, que é o terceiro povo, que é exatamente o terceiro povo formado da vara de Efraim e de Judá, conforme a profecia. Então olha só, veja bem, os discípulos parece que pegaram essa lição, porque o livro de Atos dos Apóstolos registra que após a descida do Espírito Santo, Pedro, embaixo da unção, ele começa a ensinar, a esclarecer o povo o que tinha acontecido ali. Vejam só, houve um fenômeno que foi a descida do Espírito Santo na festa do Shavuot, no 50º dia após a Páscoa, por isso denominado Pentecoste. Naquele dia em que o Espírito desceu sobre aqueles 120 que estavam reunidos no cenáculo, muitas pessoas ficaram perplexas do que estava acontecendo ali. O que seria aquilo? Uma grande interrogação surge na vida dos judeus naquele dia que estavam em Jerusalém, porque era uma festa especial, era uma festa que os judeus vinham de toda parte do mundo, judeus que estavam espalhados na Europa, na Ásia, na África, naquele dia estavam em Jerusalém, e de repente testemunham aquela cena sem entender o que estava acontecendo. Mas Pedro, um homem leigo, porque Pedro era pescador, Pedro provavelmente não sabia ler, não tinha leitura, mas sob a unção do Espírito Santo e de acordo com o que ele aprendeu do Senhor Jesus, ele começa a fazer uma explanação do que efetivamente estava acontecendo ali. E qual foi o resultado? O resultado foi que cerca de quase 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor. Nós vemos daí para frente a obra de Deus ser completada
através daqueles discípulos. Mas é uma coisa interessante, que nós devemos, quando falamos nesse dom ministerial de ensinar, de mestre ou doutor, é necessário levar em conta um aspecto. Ninguém pode ensinar sem primeiro aprender. É necessário que aquele que ensina aprenda primeiro. Você não pode ensinar sem aprender. Então veja bem que uma coisa atrai a outra. É necessário que haja um esforço no sentido de ser esclarecido acerca de alguma coisa, para então ter condições de ensinar. Nesta esteira, naquilo que eles ensinavam, naquilo que esses discípulos do Senhor, o que eles transmitiam para os judeus. Esse ensinamento apostólico é conhecido como doutrina dos apóstolos. Esse ensinamento apostólico, após Jesus ascender-se ao céu, após ele voltar para o seio do Pai, quando os discípulos dão continuidade ao ministério de Jesus, o que eles ensinavam era conhecido como doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É exatamente um conjunto de ensinamento eficaz no sentido de promover o crescimento, promover o processo da salvação na vida das pessoas. Aqui me chama a atenção, no diálogo de Jesus com Nicodemos, tem uma coisa que me chama a atenção nesse aspecto da lição, que quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala o seguinte, que aqueles que crescem nele seriam salvos, mas aqueles que não crescem já estariam condenados. É interessante que às vezes há uma parte das escrituras que vai falar assim, que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Essa ideia de será é uma ideia de futuro. Então quer dizer que algo que será, enquanto não for, essa pessoa então não estaria condenada. Mas Jesus deixou bem claro o seguinte, que quem cresce seria salvo, e quem não cresce já estaria condenado. Por quê? Qual é a explicação disso aqui? A explicação disso aqui é o seguinte. Primeiro, quando nós falamos de condenação, nós falamos do fogo do inferno, nós falamos do abismo eterno, aquele local onde haverá dor e ranger de dente para sempre. A Bíblia diz que Deus preparou esse lugar para quem? Para Satanás e seus anjos. A Bíblia diz que Satanás já está julgado. Para você entender o que é isso, aquele que já está julgado, nós vamos tomar como exemplo a ciência jurídica. O que acontece? Quando um juiz dá uma sentença, e essa sentença transita em julgado, essa sentença se torna imodificável, ela não pode ser mais modificada. Então só resta uma alternativa para o sentenciado: cumprir a pena. Ele não tem outra saída, ele tem que cumprir a pena. Aquela sentença não tem como mais modificá-la, não tem como mais alterá-la. E as Escrituras dizem que Satanás já está condenado, já está julgado. Se ele já está julgado, não há mais nada que fazer por ele. Ao seu tempo, com certeza, ele vai cumprir a pena. Aonde? No inferno que Deus preparou para ele e seus anjos. Mas aí, peraí, mas onde é que o pastor Jorge quer chegar? O pastor Jorge quer chegar num outro detalhe também, que de acordo com a ciência jurídica, você vai entender muito bem o que é que eu quero dizer, o que o Senhor quis falar com isso. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Sabe o que acontece? Naquela sentença que o juiz dá lá, que ele condena
a pessoa, o que acontece? Existe um prazo recursal. Esse prazo recursal é o prazo que tem que fluir para que aquela sentença se torne imodificável, ela se torne definitiva. Aí o que acontece? Essa pessoa foi condenada, mas enquanto essa sentença não transitar em julgado, essa condenação não é definitiva, porque pode ser alterada. Ela pode ser mantida ou pode ser alterada, certo? Nesse caso, o que nós observamos? Que os homens foram condenados em Adão. Os homens foram condenados através do primeiro homem, quando esse desobedeceu a Deus e comeu da árvore da ciência do bem e do mal. A partir daí, diz a Sagrada Escritura, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Notem bem. Por isso, é necessário entendermos que, quando ele disse o seguinte, quem não crer já está condenado porque a condenação advém dessa condenação do pecado original. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa que todo ser humano, toda a raça humana está condenada ao fogo do inferno. Deu para você entender? Mas espera aí. E agora? Como resolver essa situação? A diferença do homem para o diabo, que o diabo, a sentença dele é imodificável. Já está resolvido. E em relação ao homem, Deus concedeu-lhe um recurso. Qual o recurso? A cruz do Calvário. O recurso para o ser humano é a cruz do Calvário. Aquele que crer no Evangelho, essa é a forma de Deus modificar a sua sentença. Aquele que crer será salvo, por quê? Porque a cédula da condenação é rasgada através do sangue de Jesus. Aquele que não crê já está condenado, por quê? Porque a condenação é confirmada, porque ele rejeitou a oportunidade que Deus deu. Então, isso é o que ele ensinou quando ele outorga o poder aos seus apóstolos para ensinar a palavra. Mas que doutrina é essa, a doutrina dos apóstolos? Exatamente uma doutrina, uma palavra, um ensinamento eficaz, um ensinamento que permite que a igreja cresça, que a igreja seja estabilizada, correto? Para que você entenda isso, vamos imaginar a seguinte forma. Quando eu falo de um tratamento, vamos falar aqui de um tratamento eficaz. Um tratamento eficaz. Imagine uma pessoa acometida por uma enfermidade. Vamos dizer que ela esteja com uma taxa glicêmica alta, alterada. Se essa pessoa, por exemplo, se ela fizer atividade física, se submeter a uma dieta balanceada, se ela tiver uma vida sossegada, não estiver com o seu estado emocional abalado, tudo isso vai contribuir para que essa taxa glicêmica seja, em regra, estabilizada. Mas dependendo da gravidade da situação, todas essas coisas, atividade física, uma alimentação balanceada, entre outras coisas, nesse mesmo sentido, irão contribuir para atenuar esse estado agravado pela doença. Entretanto, somente um medicamento vai tornar eficaz no sentido de combater essa doença. Um outro exemplo. Uma pessoa que é acometida por uma infecção, seja ela uma bactéria, um fungo, um vírus, correto?
essa pessoa, se ela tem uma boa alimentação, ela tem cuidados higiênicos, entre outras coisas, tudo isso corrobora para a sua recuperação. Entretanto, se ela não tomar um antibiótico, não for submetida a um tratamento por antibiótico, aquela infecção poderá, ou mais cedo ou mais tarde, acabar com a vida dela. Então vejam bem que os elementos que eu citei anteriores, como a higiene, a boa alimentação, entre outras coisas, contribuem, só que não são satisfatórios, não podem resolver a situação. Aliás, é exatamente isso que diz as Escrituras acerca da lei. A lei é boa, só que a lei se tornou enferma por causa do pecado. Qual é a consequência disso? A cada ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, não sem sangue, para oferecer um sacrifício como se fosse em comemoração aos pecados, porque o sangue de touro não podia remover os pecados. O sangue do touro aqui é comparado a esse conjunto de medidas que se faz para atenuar o ataque daquela enfermidade. Mas se a pessoa, no exemplo que eu dei da infecção, se ela não tomar o remédio eficaz, ela não vai conseguir se livrar da doença, correto? É o que aconteceu. Por exemplo, no exemplo da lei, qual foi o remédio eficaz? O sangue de Jesus. Esse foi o remédio eficaz. Se o sangue dos touros não podiam remover o pecado, porque a lei se tornou enferma por causa do pecado, o sangue de Jesus, ele na condição de homem, que podia pecar, mas não pecou, o seu sangue fez propiciação, tornando Deus propício, Deus a nosso favor. Então foi o sangue eficaz, foi o sacrifício perfeito, o sacrifício que foi capaz de remover toda a causa, tudo aquilo que comprometia a saúde espiritual do ser humano. Então notem bem essa realidade. Nesse texto, nesse ponto, nesse aspecto, nós te esclarecemos o que seria a doutrina dos apóstolos. E esse ensinamento era um ensinamento persistente. Foram um exemplo, nós tomamos como exemplo Paulo, entre outros, que continuaram ministrando a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, através do qual veio trazer a riqueza para muitos. E aqui, por exemplo, eu gostaria de dizer para você, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, da importância desse ministério de mestre para os nossos dias. Olha só, se nós analisarmos que a salvação é pela graça, através da nossa fé, nós temos que ter fé, nós temos que crer, conforme nós estamos dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, quando alguém crê, alguém tem fé. A salvação é pela fé, através da graça, né? A graça, mediante a nossa fé, a salvação pela graça, mediante a nossa fé. Então, o que acontece? Só que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ao afirmar isso, eu estou atestando, em outras palavras, a grande importância, a grande necessidade de mestre em nossos dias, para ensinarem a palavra de Deus. Veja bem,
se nós precisamos de mestre para ensinar as palavras de Deus, eu quero te deixar a par de uma coisa. Alguém para ensinar, ele tem que ter conhecimento exegético, ele tem que ter conhecimento literário das Sagradas Escrituras e conhecimento histórico, para que ele possa juntar tudo isso aí e ter condições de transmitir um ensino que venha conceder, proporcionar o crescimento espiritual. Agora veja bem, uma pessoa para ser um mestre da palavra de Deus, é necessário que ele seja vocacionado. Eu quero te chamar a atenção aqui para esse detalhe. Por quê? Por falar em vocação, eu quero fazer menção aqui a um outro doutor da lei, Shaul, que é Saul ou Paulo da Sagrada Escritura, o autor de várias epístolas. Saul, na condição de fariseu, doutor da lei, ele era criado aos pés de Gamaliel, instruído em toda a Torá, tinha poder dos principais. Ele pega carta para se dirigir a Damasco e prender quem quer que ele encontrasse ali, anunciando a palavra. Qualquer discípulo do Senhor Jesus que ele encontrasse por ali, a ideia era trazer preso a Jerusalém. Pois bem, olha só, Saulo, conforme se você quiser entender, né? Saulo, profundo conhecedor das Escrituras, quer dizer, o que se vê aqui é que ele reunia essas qualidades. Ele tinha conhecimento exegético, ele tinha conhecimento histórico e literário das Escrituras. Correto? Mas só isso era suficiente para que Paulo se tornasse um mestre? Que ele pudesse aplicar uma doutrina eficaz para a salvação? Não. Negativo. Para que ele se tornasse um mestre para ensinar a palavra de Deus, capaz de proporcionar transformação de vida, era necessário que ele fosse vocacionado. Por isso que eu estou dizendo que o mestre precisa ser vocacionado. E foi exatamente o que aconteceu no caminho de Damasco, quando uma luz do céu, um esplendor de luz do céu cercou, e diz as Escrituras que uma escama caiu dos seus olhos. E exatamente aí que surge a vocação. E agora esse homem passa a ver de uma outra forma. Onde diz as Escrituras que de perseguidor ele passa a ser perseguido. Notem bem que essa situação leva-nos à seguinte conclusão: o mestre em nossos dias, alguém que tenha conhecimento da palavra de Deus, alguém que se esforce nesse sentido, porque vejam bem, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, foi dito que muitos de vós não queiram ser mestres, visto que receberemos o mais duro juízo. Então, olha, a responsabilidade que tem aquele que ensina a palavra de Deus, correto? Nesse exemplo que eu estou falando de Paulo, agora ele se torna uma pessoa escolhida por Deus para essa missão. E hoje, em nossos dias, por exemplo, às vezes, muitos obreiros, pela falta de conhecimento, pela falta de domínio nessas áreas aí que eu falei, na área de exegese,
conhecimento das Escrituras, ele acaba ministrando um ensino superficial. E o ensino superficial, o que esse ensino superficial proporciona? O que a falta de conhecimento bíblico proporciona em um lugar? Às vezes, criancice, infantilidade espiritual. Se nós passarmos pela carta de Coríntios, nós vamos ver que, não obstante, Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, Paulo os chamou de carnais. Provavelmente o quê? Faltava-lhes alguém que lhes instruísse à altura. E quando eu falo de um ensino superficial, que acaba por favorecer o surgimento de movimentos e criancice, entre outras coisas, ele acaba também dando oportunidade da expansão do falso ensino, porque os falsos mestres estão por aí, e eles ganham espaço exatamente aonde? Quando eles encontram alguém que não está alicerçado na palavra, alguém que não foi instruído de maneira adequada. Então se torna fácil envenenar a mente dessas pessoas com falsos ensinos. Então vejam bem a dinâmica da coisa, que nós devemos orar para que Deus levante pessoas compromissadas com a sua palavra, para que Deus levante doutores e mestres para ensinar a sua palavra, conforme Ele levantou em toda a história da igreja. Deus levantou doutores e mestres para ensinar a sua palavra. Vejamos que a importância deste ensino, a importância desse ministério, e que ele seja desta forma, porque além da pessoa ter o domínio do conhecimento, é necessário que ela execute essa ordem, esse exercício ministerial, sob a orientação de Deus, correto? Através da vocação. E assim, nós vamos entender que alguém não pode ensinar sem primeiro aprender. É necessário que a pessoa tenha conhecimento, é necessário que a pessoa adquira o conhecimento das coisas de Deus, para depois ensinar, porque senão ela não terá como prosperar. E uma coisa também que erramos muito no que tange ao ensino, por exemplo, os recém-chegados, né, os neonato espiritual, aquelas pessoas que vão descer as águas, ou logo após descer as águas, nós costumamos aplicar uma dinâmica de ensino, o discipulado. Só que daqui a pouco, isso é um estudo preliminar que interrompe por algum tempo, e na verdade, o que se observa nesse negócio? Quando nós falamos de ensino, nós temos que entender, nós vamos lembrar lá de Oséias, livro de Oséias, um profeta menor, Oséias 6, verso 3, salvo engano. O que diz as Escrituras? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é fundamental. É fundamental. Quem quer se livrar das agarras da morte, quem quer ter uma vida bem-sucedida, quem quer ter uma vida abençoada, ela tem que conhecer a Deus através da sua palavra. Por isso a Escritura diz o seguinte, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias diz, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a ideia de discipulado é algo que predomina
pela vida inteira, tanto para o discípulo como para o mestre, porque ambos aprendem, entendeu? Não pense dessa forma, que o discipulado é algo que você deve ministrar para alguém ou que você deve aprender apenas até você descer as águas batismais. O discipulado é algo que você vai aprender para a vida inteira. É algo que você tem que continuar aprendendo. Continuar aprendendo a palavra de Deus é você ir se enriquecendo, ampliando os horizontes, o seu conhecimento acerca da palavra do Senhor. E nesse mesmo sentido, quando nós falamos de mestre em nossos dias, nós temos que entender o seguinte: além de ser vocacionado, nós vamos entender que um mestre da palavra de Deus, ele tem que ter alguns requisitos, alguns pressupostos. O primeiro deles, ser salvo. Ser salvo. Como alguém pode ensinar a salvação? Como alguém pode ministrar a salvação para alguém se ele mesmo não tem experiência salvífica do Senhor Jesus Cristo, aquela proposta por Deus, se ele mesmo não experimentou essa salvação? A sua palavra, com certeza, será desprovida de autoridade, desprovida de poder, porque ele não conhece, ele não experimentou aquilo que ele está ensinando, correto? Ele não experimentou aquilo que ele está ensinando. Ou, em outras palavras, ele está ensinando uma coisa que ele não vive. É uma palavra, é algo que está desprovido de efeitos, de poder e de autoridade. Inclusive, quando nós falamos nesse sentido, nós vamos citar aqui 7 filhos de servas. Estes moços, tendo ouvido falar, evidentemente, até mesmo testemunhado, sinais e prodígios que se faziam através de Jesus e dos seus apóstolos, em um certo dia eles se deparam com uma pessoa oprimida com demônios, e eles chegam para aquele endemoniado e dizem: conjuro-vos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para aqueles moços e disse o seguinte: olha, conheço muito bem, sei muito bem quem é Jesus, e conheço muito bem Paulo, e vocês, quem sois? E disse que o espírito maligno, o homem que tinha um espírito maligno, avançou para cima deles, e eles saíram envergonhados, escandalizados, e tiveram que correr, correto? Isso aqui vai dar um exemplo de alguém que quer ser mestre sem ser salvo, correto? Não há como, não existe como processar alguém ser mestre sem ser salvo. Um outro requisito para que alguém seja mestre, ele tem que ser conhecedor da palavra de Deus. Ele tem que conhecer a palavra, correto? Para que alguém possa ensinar a palavra, ele tem que conhecê-la. Não há como você transmitir aquilo que você não conhece. Entender da intelectualidade, né? da palavra, ele tem que estar contextualizado dentro do Evangelho para que ele possa cumprir com essa missão. Nós vamos encontrar esses modelos, esses exemplos na vida daqueles que ensinam a palavra de Deus. Eles vão estar, vai estar presente na vida deles esses pressupostos que vão dar a ele, vai dar a ele a oportunidade e ao mesmo tempo o sucesso de ensinar a palavra do Senhor. Eu quero ler aqui para vocês nessa manhã a conclusão dessa lição. Eu li a introdução e agora nós vamos ler a conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que, necessariamente, ele se esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento.
pois não havia obreiros mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar o preparo intelectual e o poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor a razão da nossa esperança. Que Deus possa te abençoar e você possa meditar numa coisa. Nós devemos orar para que Deus nos conceda mestres, alguém comprometido com a sua palavra, alguém que esteja com o coração em chamas, que esteja cheio de amor, que possa dedicar a palavra de Deus e dedicar as almas, e que nós também possamos não desamparar estes que faz isso, porque, vejam bem, muitas das vezes, por falta, ainda que a pessoa ele ocupe essa posição e seja alguém de suma importância para o amadurecimento, o crescimento da igreja, muitas das vezes ele não recebe assistência devida, correto? Ele não recebe assistência devida. Então, vamos orar para que o Senhor possa levantar pessoas comprometidas com a sua palavra e que venham dar oportunidade a muitos de crescerem espiritualmente através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte de riqueza, é uma fonte de riqueza espiritual, indescritível, correto? Nós vamos encontrar nela, sem dúvida alguma, tesouros que estão escondidos, correto? Mas se nós atermos para essa realidade, certamente nós vamos alcançar essas bênçãos, porque elas foram preparadas para nós. Eu quero, nessa manhã, nós já estamos finalizando, e eu gostaria de te lembrar que logo mais, a partir das 19h30, nós estaremos aqui em grande culto de adoração a Deus, um grande culto de louvor ao nome do Senhor. E eu, nessa oportunidade, estando falando com você, eu quero te pedir, para que você esteja conosco novamente, participando desse momento todo especial de adoração a Deus. Eu tenho certeza que Ele tem uma bênção para você e que você possa meditar nesta palavra que nós meditamos, que nós falamos nessa manhã. Considere isso, considere tudo isso, não esqueça o que nós falamos aqui nessa manhã. E compartilhe com alguém essa ideia, compartilhe com outras pessoas que talvez alguém que você conhece, que você compartilhar essa palavra com ele, você não faz ideia do que essa palavra pode trazer na vida dessa pessoa, correto? Eu quero te dizer que foi um prazer para nós, uma alegria muito grande ter a sua companhia até o presente momento. Eu quero nesse instante estar orando por você. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tão nobre oportunidade, por termos concedido estarmos aqui na tua casa, estudando a tua palavra. Eu te dou graças, Senhor, eu louvo a ti pela vida do presbítero Rômulo, que tem nos auxiliado, Senhor, tem sido fundamental para que esse trabalho fosse feito, para que esse culto de ensino fosse ministrado nessa manhã. Eu quero entregar esse internauta, essa pessoa de perto, essa pessoa de longe, todos esses, Senhor, que assistirão, que interagirão, Senhor, com esta aula, que ela se torne uma bênção na vida deles. Ó Deus, no nome de Jesus. Que assim, que o Senhor te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Te aguardamos às 19h30.